Eu tenho que cortar ela, né? Ou não? Não necessariamente. O papel da arte é transformar o homem. E o papel do design gráfico, mais ainda. Para ser designer, tem que gostar muito, tem que ter determinação. Querer aquilo, querer aprender muito, estar muito aberto a aprender. E a luta. Ai. Laura? Oi, Guto. Impressões originais? Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá hoje mais tarde. Ah, é? Vamos? Vamos? Claro. Mas agora eu tenho que ir ali num design entregar essas provas aqui pro cara. Isso é o quê? É um encarte? É, eu fiz lá na gráfica. São os rappers irados. Você gosta? Muito bom. Mentira que você gosta de rap. Não, até gosto de algumas coisas, mas tô falando do design. Ficou muito bom isso aqui. Ficou, né? Nossa, como é que o cara conseguiu chegar nessa ideia? Esse vermelho tá incrível. Bom, o Guto acha incrível o jeito da Laura dizer incrível. Mas o mais incrível mesmo foi ela ter convidado ele pra ir nessa exposição. Ela já fez a jogada, agora é só ele finalizar. Então tá, tchau. Tchau. Ô, Laura, a gente se vê mais tarde? Tá bom, hoje é tarde? É, às 3. Beleza. Falou. Tchau. Tchau. Guto, toma o endereço. Falou. Tchau. Tchau. Design é uma palavra que está em moda atualmente, né? Mas as pessoas não têm a noção do significado dessa palavra. O Brasil adotou essa palavra e nós podemos traduzir como projeto. Então, todo o desenvolvimento de desenho gráfico que tenha todo o raciocínio de projeto vai ser denominado design. E o profissional da área de design é o profissional chamado design gráfico, né? E aí, cara, o que tu achou? Acho que tá bom, viu? Ficou bom? Tá. Eu só não entendi uma coisa. Esse trabalho é pra quem? Isso aqui é encarte do Rapa. Aqui tá todo o grupo, tá vendo? Ó, o Falcão, o Lauro, o Negralha, Xandão. Essas telas aqui, porque eu trabalhei com eles 3 anos na estrada. E eu pintava durante o show. Aí a gente pegou esse trabalho, que a gente guardou, e fez o encarte. Ah, isso é o resgate desse tempo todo que Exatamente, você ficou, nesses 3 anos. Ah, pode A crer. capa é essa daqui, ó. E o que eu resolvi fazer aqui? A gente fotografou umas crianças que foram o Fábio e o Bruno. A gente fez a marcação de luz junto com o fotógrafo, que foi o Nenê. E aí eu comecei a fazer os bonecos. Aí tu montou o boneco, tirou a foto e jogou pra aí. Mais ou menos. A gente fez assim, depois que eu fiz os bonecos, eu pegava as fotos sempre como referência. Pintei do mesmo tom de pele deles, com a mesma marcação de luz, fez a foto dos bonecos. Entendeu? Como tinha a mesma temperatura de cor, como tinha a mesma pose, aí foi aqui pro programa, que é o Photoshop, começar a fazer a fusão. Então, se você olhar aqui, ó, não sei se dá pra perceber, esse olho ele já tá mais realista, o olho do Bruno. A unha. A unha é minha, essa mão é minha. Eu tirei foto da minha mão. O olho dos dois, né? O olho dele também. Geralmente, quem faz a ponte entre o designer e a gráfica é um produtor gráfico. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa profissão. O profissional de produção gráfica, ele é o elo de ligação entre o design, né, o diretor de arte, o criativo e todas as indústrias gráficas de um mercado geral. Então, todos esses contatos
você pode usar no teu trabalho, que, por exemplo, se eu faço ilustração para uma revista, é tudo com eles. A importância dele, na verdade, é tornar tudo possível. Tudo que o design quer fazer, criar, ele torna isso uma realidade, né? Como eu já trabalho há um tempo, eu estou numa transição de pegar só trabalhos autorais. Isso quando se trata de, possa ser design, ilustração ou publicidade. Então a pessoa me procura, o cliente vem e me procura, ele tem uma ideia, ele tem um briefing do que ele quer. E entra o design com a forma criativa, né, de fazer as peças acompanhando bem o briefing do cliente. Aí eu faço um layout, tá? Que é um esboço para tentar mostrar essa ideia. Feito isso, ele me chama e a gente vai começar a discutir o trabalho junto, né? Ele passa a ideia dele e eu vou produzir todo o material que ele quer fazer referente à campanha do cliente. E aí ele aprovando, eu vou e faço o trabalho final. Hoje eu acho que a importância maior do produtor gráfico é fazer tudo de forma viável, com um custo bom, onde o cliente possa realmente ficar satisfeito com a qualidade do material e também com o custo onde ele está pagando, né? Que isso daí é uma coisa muito importante no nosso mercado hoje, que é muito competitivo. O designer, ele pode ter várias aplicações que ele pode se dedicar. Ele pode fazer animação, são as vinhetas que a gente vê na TV todo dia. Ele pode fazer embalagens, pode trabalhar em confecção, fazendo estampas. Bom, tem uma coisa que ninguém falou, mas é importante saber. Todo trabalho de pré-impressão, ele fica mais fácil quanto melhor for a captura da imagem que vai ser usada. Aliás, é sobre isso que a gente vai falar agora, captura e tratamento de imagem. A captura da imagem acho que é uma especialidade muito maior do fotógrafo, né? Eu fiz uma vez um cartaz, por exemplo, que eu queria, era para um congresso de design gráfico. Costuma fazer uma reunião com o produtor gráfico, com o design. Surgiu de uma ideia que eu tive, de um sonho, uma imagem que eu rabisquei, que eu não sabia muito bem o que significava, que era um pente em cima de um monte de cabelos. Que também vai passar o briefing para ele do que ele quer, qual a imagem que ele vai querer. Aí comecei a trabalhar em cima disso, chamei um fotógrafo, expliquei o que eu queria e deixei ele achar o cabelo que ele queria, o pente que ele queria, fotografar do jeito que ele queria. Então, depois da reunião feita com o fotógrafo, eu levo esse arquivo já digitalizado para um estúdio de tratamento de imagem, onde eu, junto com o manipulador de imagem, vai fazer todo o tratamento necessário. Esse trabalho depois ele foi manipulado pelo produtor gráfico, então teve uma série de distorções de cor e tal, que ele já virou uma terceira coisa, e na hora de imprimir a gente inverteu as cores de impressão e ele mesmo na gráfica, ele saiu de uma outra forma. Eu acho que isso tudo trouxe uma qualidade final no trabalho que só enriqueceu uma ideia que não teria muito sentido se ela não tivesse passado por esse processo. Tem muitos trabalhos que eu faço e eu não tenho uma noção muito clara do que vai sair lá no final. E eu acredito que muitas vezes o gráfico também não tem. E até pelo fato de não saber, isso agrega qualidade ao trabalho, porque você tem que buscar uma solução. E no que você buscou uma solução, você buscou uma coisa que é original. Bom, a gente convenceu o dono da Gráfica Aquarela, um dos donos da Gráfica Aquarela, que é uma pessoa com uma mente aberta para o experimental, porque senão ele não toparia. Ele tem uma máquina de ponta que imprime sobre qualquer tipo de superfície. E como a gente tem uma carência de revista de design gráfico no país, de qualidade, que é uma revista que chama Luxury Printing, que faz uma revista para ficar no mercado, uma revista que é inicialmente para ter uma publicação semestral, mas que foge do lugar comum.
e que é direcionada para profissionais de criação. O importante é que a gente utilizou o papel como uma maneira de mostrar o que ela possibilita o desenho fica valorizado. No próprio papel. No próprio papel. Fascinante essa coisa de tentar trabalhar com a novidade de forma não tão tradicional, de tentar transgredir, de tentar, né, fazer uma coisa que não seja lugar comum. A gente sempre pensa nesse sentido. O gráfico, para mim, sempre foi muito sinônimo de experimentação. Bom, enquanto o Guto não chega, a Laura tá pensando que o trabalho de designer também é um pouco artístico. Mas qual será a linha que une e separa esses dois mundos? Ela não tá pensando assim, é claro, porque ninguém pensa assim. Isso é só para você entender e para puxar o depoimento do designer que vem aí. Eu acho que o trabalho mais voltado a uma arte aplicada, assim, né, que é o que a gente faz, na verdade, ele tem uma obrigatoriedade de funcionar como uma comunicação. Por menos que você consiga controlar o resultado dessa comunicação, você tem que garantir que ela aconteça. Eu acho que isso difere muito do trabalho das artes plásticas, em que é um discurso muito mais reflexivo do ponto de vista da sua expressão, a sua expressão ligada à história, a história da arte, a situação social, quer dizer, tudo que gira em torno, né? Mas é uma reflexão tua sobre isso. O trabalho gráfico, eu acho que tem uma característica também que é muito, muito importante, que é a questão da proporção. A gente fazia um layout todo à mão, manchava, né? Fazia as manchas com guache, marcação de letra. Imagina um layout com as letras, a gente marcava a letra perfeitamente. A mesma coisa, ela pode ser um selo, pode ser um outdoor. O trabalho, na verdade, você tem um dado de reprodução em cima dele, que é intrínseco ao trabalho gráfico, que já não faz parte do trabalho das artes plásticas. Por mais que você faça um trabalho em série, com uma gravura, ou um trabalho de arte múltipla, né? O gráfico ele já tem um aspecto industrial. Por que não fazer tudo? Qual que é a diferença, sabe? Se tudo é arte, no final das contas, é comunicação com alguma pessoa ali que está vendo. O designer gráfico, como ele trabalha com a questão de desenvolver o belo do projeto, né? Ele tem que definir o que é belo, o que não é belo dentro desse desenvolvimento de projeto. Ele precisa de uma bagagem cultural que esteja realmente embasada na questão da evolução da arte nas várias épocas da história. Isso é a cara da Laura. Isso é a cara do Guto. Tem que estar visitando exposições, verificando como é que
as artes visuais e as tecnologias empregadas para esse ramo de comunicação estão se desenvolvendo. Pô, a gente esqueceu de marcar o local, hein? Pois é, eu vim para esse lado da exposição porque eu pensei que você estivesse aqui. Ah, eu gostei muito da parte histórica, que mostra as coisas mais antigas, sabe? Ah, eu gostei bastante dessa parte pop também. Toda vez que ele tiver uma oportunidade de verificar o que foi feito no passado em termos de técnicas de ilustração, gravura, e o que está acontecendo hoje na atualidade, ele vai conseguir ter vamos dizer assim, um leque de soluções mais aberto para tudo aquilo que ele precisa desenvolver em termos de projeto gráfico. Legal, né? Tá bem cheio de coisa colorida, tá diferente. O que mais me fascina em design é que você não tem uma rotina. São os meus limites, tá? Onde eu imponho meus limites, sabe? As limitações é onde essa é a minha motivação para ir lá e falar, não, eu vou mudar, eu vou fazer um estilo novo. Cada trabalho é um universo que você tem que entrar, conhecer, explorar, né? É sempre o desconhecido. Eu acho que a gente lida o tempo todo buscando um ponto de equilíbrio entre o limite e a liberdade. Peraí, gente, agora é um momento importantíssimo, é o momento da aproximação. Precisa de um fundo musical para dar um clima nessa história, né? Eu tenho uma sugestão. Toca aí, por favor. Olha só o seu perfume no ar, maquiada com ar de quem sofreu por amor. Mas hoje em dia o mercado tá muito fácil, tá muito bom para o designer, para o ilustrador, para o artista plástico brincar e experimentar várias áreas, várias mídias. Isso é muito fascinante. Realmente você está sempre entrando em universos diferentes e buscando respostas diferentes. Vou ficar até a festa acabar, só pra ver se ela vai olhar pra mim. Ô, Laura, olha só quantas impressões. Olha aqui. Tudo é gráfico. Ó. De uma forma natural, o meu trabalho ele seguiu para todos os lados, né? Não foi naturalmente indo só para embalagem, ou naturalmente para a área editorial. Eu comecei, acho que com muitas pessoas da minha idade, a gente começa meio de forma autodidata. Eu fiz posteriormente faculdade, mas mesmo na universidade, você dificilmente tinha a formação mais técnica, mais específica para a área de direção de arte. Artes gráficas é um campo que não para assim, não para um minuto. Se você parar de ler alguma revista ou parar de se informar, você está parando de aprender o que está acontecendo. É muito rápido. E vai complementando essa tua formação com cursos separados. Então, cursos de fotografia, estágios em gráfica. É muito importante você ter um contato direto com o jeito de fazer, como se faz. Então, você também é super gráfico, né? Você estuda numa escola de artes gráficas, trabalha numa gráfica. Eu me amarro em tudo isso, mas eu mando bem mesmo no grafite. Não tem pra ninguém. Modesto, hein? Será que eu já vi algum grafite seu espalhado por aí? Não, eu tô começando agora. Mas se você olhar pra baixo, é possível que veja algo. Mas vem cá, e você? Você gosta do quê de verdade? Eu gosto de desenhar. Mas eu tenho que confessar que sou meio antiquada ainda. Ainda uso lápis e papel. Você já ouviu falar dessas ferramentas? Conheço. Deixa eu dar uma olhada. Bacana, hein? O tipógrafo, que era a pessoa responsável por fazer a montagem dessas formas, as formas para serem reproduzidas, as impressões, ele tinha que se preocupar com todo um aspecto visual, um aspecto de leitura que facilitasse para quem fosse ler os documentos
a leitura mais rápida, de uma forma mais suave, não tão cansativo. Então, os tipógrafos precisam se preocupar com simetria, assimetria, distribuição de imagens, textos. Na computação gráfica, isso foi potencializado. Você pode escolher uma tipografia que seja sofisticada para um cosmético, ou uma fonte mais alegre, que seja possível para um livro infantil, uma coisa mais high-tech para uma comunicação de tecnologia, mais masculina, mais feminina. Os bons designers vão buscar uma fonte, um tipo de letra, em cartazes de 3 séculos atrás, ou em sinalização de túmulos. Eu vi uma tipologia lindíssima outro dia que foi tirada de lápides do século passado. Não é a quantidade de tipo que gera uma boa tipografia, mas é a maneira como o designer ou o usuário utiliza. Posso te perguntar uma coisa? Pode, claro. O que eu tava fazendo com o cabelo todo colorido no meio das suas provas? Ah, você viu? Uhum. Quando a gente se esbarrou e caiu tudo no chão. Ai. Laura. Oi, Guto. Não. Era só uma prova para um trabalho que eu tô fazendo, ué. Ah, é? Pra quem? Pra mim. E quem brifou? Eu. E fui eu também quem capturou a imagem, tá? Beleza. Quando você terminar esse teu trabalho aí, quem aprova o resultado final sou eu. Tá fechado. Olha, gente, a Laura tá repensando a composição do Guto. Agora ele já tem 30% de confiança, 30% de malandragem e 40% de fofuras. Eu fiz uma vez um negócio pro Free Jazz, né, que não existe mais, mas era uma capa, né, de uma publicação, e era uma colagem que estava um cara de cabeça para baixo, né, sentado de cabeça para baixo com os instrumentos e tal, e na gráfica os caras corrigiram, botaram o cara de cabeça para cima. Mas no logotipo do cliente foi colocado o que seria o slogan, né? E também foi recortado de uma revista aleatoriamente uma frase para colocar no que seria o slogan a ser escolhido. Por acaso, então, a frase que foi recortada da revista dizia: "Sou tentado a dizer, é tão bom ou melhor". E aí o cara aprovou aquela frase que havia sido recortada da revista e não uma lista que a gente tinha mandado. Tô fazendo a filipeta aqui para aquele evento de hip hop, sabe? Começa na sexta. Então, só que eu não sei onde eu coloco o horário aqui. Ah, de repente bota mais pro lado esquerdo. Não, bota aqui em cima mesmo, Porque ficou legal. fica no fundo roxo, bem mais legal, né? É. Ah, deixa eu te mostrar um outro trabalho aqui, ó. Que é isso? É aquele trabalho, aquela prova daquele trabalho que eu te disse, lembra que eu tava fazendo? Vê lá o que você vai fazer, que eu tenho uma imagem a zelar, hein? Calma, fique tranquila, está em boas mãos, está nas mãos de Guto. E o que a gente acompanha é que é uma indústria que se profissionalizou muito nos últimos anos. Ela foi muito autodidata no começo e hoje requer um nível de conhecimento técnico muito maior. Melhorou muito, porque de coisas que eles aprendiam sem nenhum preparo, eu acho que eles estão tendo um preparo melhor. Vou colocar um filtrozinho, o que você acha? Ficou bonitinho. Deixa eu ver. Um designer nunca é um criativo. Ele é um misto, como a própria atividade. Né, o design é metade prática, metade não prática. É saber enxergar, saber ver, né, saber observar. Acho que talvez a coisa mais importante é não se dar por satisfeito. O bom designer é aquele que sabe artes plásticas, é aquele que sabe música. Porque eu acho que quando você se dá por satisfeito, você para. Tá tudo ao nosso redor. A gente
Basta a gente saber enxergar isso. O repertório que você tem que ter é de todas as áreas, né? De todas as origens. E engolir informação, né? Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com o produto, com o resultado final, quando eu acho que o mais importante, o mais transformador é o processo. Confia em mim, me deixa te mostrar que de todas é a matriz, menina singular, capaz de transformar meu desenho em arte final. Olha só o seu perfume no ar, maquiada com ar de quem sofreu por amor e não quer mais se entregar. Espero o tempo passar e até já disse